Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um Franquias. O convidado de hoje, Denis Sá, cofundador da Enjoy Idiomas, uma rede de franquias que veio para revolucionar o mercado de educação. A Enjoy, quando nasceu para trazer um novo conceito, algo diferente. Muitos pensam, ao querer franquear o seu negócio, tornar-se mais um negócio no meio de vários que já existem. E Denis irá contar como ele e seu sócio Osvaldo transformaram uma franquia que aparentemente poderia ser mais uma de cursos de inglês em uma única franquia, onde que também ensina inglês, transforma brasileiros em profissionais fluentes na língua inglesa. Denis, muito obrigado por sua participação, pela sua presença aqui conosco no Franquias. Pô, Jacques, é um prazer, um privilégio aí, você, todos os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando. Jacques, se você, antes de eu falar qualquer coisa aqui, né, é legal a gente dizer, né, que eu já te conheço já, pô, vai fazer, sei lá, né, Jacques, eu acho que 20 e poucos anos, né, cara, 22 anos que a gente já te fala já aí. E o Jacques, eu sou do ramo da educação tem 30 anos, né? Então comecei com 17 anos como divulgador de escola pública, estadual, né? Se alguém já estudou em escola pública, aquela pessoa que chegava entrando, entregando uma bolsinha de curso de informática, profissionalizante. E aí, eu muito novo, cheguei a montar uma escola aos 20 anos de idade. Em 2 anos eu tinha uma pequena rede ali de escola de informática. Mas só que e aí é o que eu mais falo, né? Se a pessoa ela não está ganhando dinheiro e ela não tem um mentor, tá tudo certo. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Você não precisa de um mentor. A pessoa acha que ela não precisa, né? Mas se você está ganhando dinheiro e você não tem um mentor, você está correndo um grande risco. E no meu caso foi isso, né? Então eu me tornei um cara arrogante, prepotente, vaidoso, inconsequente. Infelizmente, né, me enveredei aí pelo caminho dos vícios. E mesmo nessa época, assim, ó, falar uma coisa, o Jacques, a Adélia, o seu Fernando, que é o pai dele, meu senhor, eu não estava no... O Yaroslau, meu senhor, me trataram com carinho, meu senhor, então eu conheci o Jacques, pô, molecão de tudo, a gente era novo, né? Então, só que eu não estava bem, né? Então, assim, pô, me deram uma oportunidade. Eu lembro que assim, eu fui trabalhar lá no Jardim Bonfiglioli, lá no Butantã, meu, junto com o Jacques, aí na EasyComp, o Yaroslau, o seu Fernando, Denis, eu quero você crescer. Mas eu não estava bem, eu não estava num período, né? Então, fiz uma palestra lá, colocamos 40 alunos, me deram uma escola até lá e em Budas Artes, ele, o pai dele, me deram uma escola lá. Eu não estava bem. Então, Jacques, assim, ó, a gente ter oportunidade depois aí, né? Entender que a vida é jogo de longo prazo e aí a gente está aqui é sinal de que a gente pode mudar o que a gente quiser na vida, né? Em 2001, eu fui me tratar, eu te conheci em 2000, infelizmente, né? Naquele período eu não estava bem, aí eu tive a oportunidade de me tratar, tive a oportunidade de encontrar o Yaroslau, só não encontrei a Adélia ainda, né? Então você manda um beijão para ela, mas assim, me acolheram com carinho, né? E jogando semente de grandeza do que eu vivo hoje na Enjoy. E aí a Enjoy é isso, né? A sociedade mais improvável que a gente podia imaginar, né, Jacques? É a minha, né? Porque eu conheci o meu sócio, Osvaldo, dentro de uma clínica de recuperação. E lá dentro eu falei, Osvaldo, quando você sair daqui, você vai trabalhar comigo. E aquela loucura que ninguém imaginava, né? Nós começamos a trabalhar numa escola de inglês em Santo André. E aí, fazendo um trabalho comercial com escola pública, era o que a gente fazia, né? Com muita humildade, mas sabia fazer bem. Em 9 meses, a gente colocou 1.500 alunos em uma escola em Santo André, que em 2002 nós éramos colaboradores. Hoje é a primeira unidade da Enjoy, que ainda continuamos no mesmo lugar há 16 anos, né? E aí a gente ficou 9 anos depois com unidades próprias e em 2015 a gente se afiliou à BF, aí
começamos a vender franquia e com essa linha do grande diferencial nosso, né? Cara, gratidão, meu irmão, obrigado mesmo, obrigado pelo carinho aí, obrigado por, você ter sido perseverante comigo também, né? Eu que agradeço. Nossa, só de lembrar, é uma história emocionante, é uma história. Eu pude acompanhar, né, a história do Denis desde o início, como ele falou, explicou. E o que, assim, é improvável, né? Quando você fala uma sociedade que tinha tudo para não acontecer e as pessoas que têm se organizam, fazem da forma que a sociedade diz que é certa, o negócio dura 1 ano, 2 anos e não dá certo. É uma sociedade que teve origem numa clínica de reabilitação, né, entre 2 sócios que saíram da clínica, fizeram um bom trabalho, com foco, com objetivo e, o mais importante, planejamento e seriedade. Um trabalho honesto, dedicado, e ambos foram comprometidos àquele propósito, né? Eu acho que até a clínica trouxe para vocês um propósito, né? Muito, Vamos muito, ajudar muito. os jovens de escola pública, carentes, a não passarem o que nós passamos e a ter uma qualidade de vida, ter um bom emprego, né? E ao optar pelo idioma, nós sabemos que apenas, se eu não me engano, são de 2 a 5% dos brasileiros falam inglês fluente, né? É uma minoria. E quem possui inglês, né, ganha até 30% mais de salário, tem mais chances nas contratações. Então, vocês foram para uma linha onde que muitos jovens que acreditavam não ter oportunidade ou não ter um curso de inglês numa linguagem desenvolvida para eles, né, Para para o eles mercado mesmo, de isso aí, né? trabalho, né, não teriam oportunidade. Porque não adianta pegar um jovem que até consiga juntar um dinheiro e estudar na melhor escola de idiomas se ele não se sentir bem naquela posição, naquela sala de aula, se ele não tiver um professor que entenda a linguagem dele, que fale da forma, gere rapport, né? A É isso empatia. aí, eu sou apaixonado pelo rapport. É, Jacques, e o que você falou, né? Se você lembrar lá atrás, né, cara, assim, a gente sempre trabalhou, né? Eu sempre trabalhei, procurei fazer um trabalho diferente, é a mesma coisa de você, quando fala de vendas, tudo, né? Só que todo mundo faz, a gente vai continuar colhendo aí as mesmas coisas que estão no mercado. Então, desde palestra lá, quando a gente ia em escola pública, a gente já fazia um trabalho diferente, que era abrir escola, falando com, sabe, coordenador pedagógico, primeiro falando com os professores no HTPC, e a Enjoy, ela veio desse princípio. Nós entendemos, hoje eu acredito de coração que a Enjoy é a única oportunidade de um jovem da classe C, D e até E ter mais chances ainda do que um jovem, sabe, da classe A, B+. Por quê? Então você falou, o inglês, pô, assim, ó, tem uma fala que eu uso, sei lá, 30 anos. Não importa onde, não importa como, não importa quando. Você vai ter que falar inglês, você vai ter que dominar a tecnologia, você vai ter que ter uma profissão. E hoje, mais do que nunca, a pessoa precisa ter o comportamento necessário hoje, seja para ele trabalhar numa grande empresa ou seja para ser dono do próprio negócio. A inteligência emocional hoje ela é 89% do sucesso ou do fracasso da pessoa. A gente trabalha com isso com palestra, a gente sabe, né, Jacques? Quantas pessoas que a gente já viu. Então, o que é Enjoy? Ela parte do princípio. Primeiro, é um programa comportamental. Só que ele é um programa comportamental bilíngue. Então, hoje a gente vê muita linha. Meus filhos estudam, graças a Deus, né, numa escola bilíngue e tudo, mas a gente vê muito bilíngue para criancinha e é para classe A e B+. Então, não tem nada de bilíngue hoje para jovem da classe C, D, jovem de 11 a 18 anos. Então, a Enjoy ela atua nesse mercado. O jovem ele vai fazer inglês através de uma metodologia fantástica chamada aprendizagem acelerada, aprende através de jogos, música, teatro. A gente já trabalha com uma tecnologia de ponta, que é a realidade aumentada. É um livro que isso fez a gente crescer na pandemia. Quando o jovem passa o aplicativo hoje de graça, ele não precisa de internet, no livro aparece uma série, modelinho Netflix,
tem a primeira temporada, segunda temporada, é a história de um jovem muito bem sucedido que mora nos Estados Unidos hoje, mas onde ele começou a vida dele? Na periferia de Diadema, no ABC Paulista. Aí tem a sacada. Não adianta, o que a gente quer mostrar? Não adianta uma família investir para tirar o jovem da miséria. Ela tem que tirar a miséria dentro dele. Isso é só através da educação, não tem jeito. Então ele faz inglês, primeiro ano é o modelo americano de ensino, primeiro ano é um ano genérico, ele vai fazer inglês e tecnologia. Antiga informática, né? Então, assim, ó, lá. E aí, segundo ano, ele vai continuar fazendo inglês e ele vai escolher uma das 4 áreas para se especializar. As áreas mais exigidas, as profissões do futuro, que a gente, área de programação, inclusive programação de games, área de marketing digital, se nós estamos aqui, é marketing digital, aí na pandemia, explodiu, área de designer gráfico, de web design, e a área de gestão, que é a área que nunca... Gestão administrativa, comercial, financeira. E aí, no final do curso, ele tem que montar um TCC. Ele monta uma empresa com logotipo, logomarca, site, e ele vai defender essa empresa em que idioma? O programa é bilíngue, ele vai defender em inglês. Então, a gente tem milhares de testemunhos, né, Jacques? Mas, então, primeiro, um diferencial do produto. E aí eu tenho hoje muita coisa. Eu tenho um menino que é diretor de expansão nosso, o Wesley, hoje, sabe, ele é um dos 4 ex-alunos que é franqueado nosso. Quando ele foi iniciar, a gente dá hoje mais de 20 mil cursos gratuitos por mês hoje, na rede já. Pouco menos, estamos com 98 escolas em operação hoje, e hoje nós damos 2 mil cursos. Esse é o marketing da Enjoy. Então a pessoa vem fazer um test drive, ela ganha uma orientação familiar, e aí tem todo um trabalho, né, diferenciado. E hoje eu tenho orgulho, né, Jacques, eu tinha um filho, né, já em 2000, já o Pets, quando que eu podia imaginar que em 2006 eu ia montar uma escola. Eu tenho um filho de 16 que quando iniciou a Enjoy trabalha comigo hoje, e eu tenho outro de 24 anos que é franqueado da Enjoy, que está morando em Macapá, que inaugurou a escola em Macapá. Então, essa é a loucura, né? A gente tem que agradecer demais. Então, primeiro tem um produto, né, Jacques? Assim, ó, acho que... E o segundo, um diferencial que você falou, que é o diferencial da franquia. A gente também entendeu que, primeiro, nós teremos que escolher o franqueado certo e, segundo, sabe, trabalhar com ele de uma forma diferenciada. Quando a gente começou a franquear em 2015, a gente errou muito, porque mentalidade, né, Jacques, nossa, de escola, né, sabe, de converter bandeira, aí erramos, cara, só trouxemos gente que não estava alinhado com o nosso propósito, que, sabe, e aí, cara, erramos, sabe, tínhamos 10 unidades, tínhamos que fechar a unidade, tínhamos que chegar ao ponto, e aí, então, uma das coisas que aconteceram, né, que foi muito, a gente precisou contratar uma mentoria. Então, o Larry Granville, o cara que toma conta de grandes players do mercado aí, do Chiniachique, do José Roberto Marques, do Érico Rocha, aí, sabe que é. E aí a gente ficamos 2 anos sem vender franquia. Em 2017 foi o ponto da virada. Final de 2017, nós começamos a rodar o Brasil, fazendo uma palestra presencial. Eu fazia um papel de bater de comércio em comércio, sabe, Lions, Rotary, sabe, participando de tudo que você pode imaginar, de associações comerciais, CDL, fazendo uma palestra presencial para escolher os novos franqueados. Aí não já baseado na competência, mas baseado no comportamento, ver se esse cara está alinhado com as nossas necessidades, interesses, sentimentos, valores, né? E aí é um diferencial. Que história, hein? Você ouve Franquias com Jacques Greenberg. E você tocou num ponto que é muito importante no ramo de franquias, né, no franchise, que não é só o investidor que escolhe qual franquia ele vai querer comprar. É muito importante ser um acordo bilateral. Né? A franquia precisa aprovar aquele candidato a novo investidor, né? A novo franqueado. Porque se ele não estiver dentro do propósito, do contexto, ter a sinergia, né? A atitude, o comportamento ideal,
o negócio não irá dar Não dá certo. certo, não dá E certo. muitas vezes, Denis, esse investidor, ele juntou o dinheiro da vida dele, é uma rescisão, é a venda de uma casa, e ele está investindo, acreditando na franquia, e 80% das vezes que eu já percebi que não deram certo é por erro do franqueado, né? Que ele não tem o perfil para aquela franquia, né? Mas a franqueadora teve algum momento também que poderia Falha, né? ter Falha, evitado lógico. aquele erro na seleção. Então, na sua opinião, Denis, qual a importância das redes de franquias aprenderem a falar não para o investidor? Eu sei que às vezes o Pô, profissional de expansão ele quer vender, ele tem meta, tem objetivo, tem resultados em cima das vendas, mas ele precisa saber que o franqueado é uma pessoa como nós que está dando tudo muitas vezes do que ele tem, acreditando num sonho. E o não, às vezes, ele é necessário, né? Fazer o acordo. É um casamento, né? Aliás, pô, isso aí. pior do que um casamento, porque casamento não está legal, pego a mala, vou embora. Uma franquia eu não posso fechar a porta É isso e ir aí. embora. É isso aí. Né? É isso Então, aí. qual que é a sua opinião nessa avaliação de novos franqueados? Pô, já que você bateu num ponto, assim, acho que isso aí é fundamental, entendeu? A Enjoy só cresceu depois que a gente resolveu investir nessa seleção dos novos franqueados. Então, ó, eu quero ver se você tem o perfil, você tem que ver se a Enjoy é um negócio para você. É um negócio ético, humano, próspero, um negócio, sabe, que mais que te dar dinheiro, vai te dar o prazer de transformar vidas, de ajudar pessoas. Aí, para mim, é o melhor dos negócios, né? A gente trabalha com educação, eu não conheço nada que dê esse prazer. E aí, falando do ponto de vista financeiro também, a gente tem mais de uma dezena de bilionários do ramo da educação. Então hoje, já primeiro assim, tá? Eu já fui fazer essa pesquisa, né? Pô, sou amigo do Carlos, então, se eu for do Carlos Luiz, então a primeira pergunta, quem já não errou na escolha do franqueado? Poxa, cara, quem não tem pecados que atira a primeira pedra, porque a gente erra, entendeu? Assim, é verdade mesmo, sabe? 2006, a gente fala 2015, aí 2016, a gente fala que a gente vendeu a alma, porque quando você traz o cara por dinheiro, você é por dinheiro. Então a gente deixou na mão de uma empresa fazer esse processo de seleção. Então o cara já vinha com a franquia comprada, não tinha tempo de falar com esse cara, de avaliar se era o perfil, como que estava a análise técnica. Isso aqui é muito análise técnica, análise financeira e análise emocional. Então hoje nós fazemos já que isso aqui é muito legal, nós fazemos um teste depois de tudo. Cara, eu vi que esse cara tem o meu perfil, ele viu que o negócio é para ele, nós fazemos um teste EQMAP, 265 perguntas que determina se a pessoa está sabe, no momento ali, sabe, emocional de montar um negócio desse porte. Então a gente reduziu demais. Não quer dizer que a gente elimina, entendeu? Porque tem gente que, pô, tem coisas que você não consegue identificar. Então, por exemplo, tem coisas que a gente não sabe. Como que eu vou saber que um casal, por exemplo, pô, aparentemente está tudo certo, e daqui a pouco eles iniciam uma escola para trabalharem juntos, mas eles já estão separados? Que chance que tem de dar certo? Então, são coisas que nem sempre a pessoa revela e nem sempre a gente consegue detectar. Só que a sacada melhor é você conseguir identificar se essa pessoa está no momento. E eu já tive exemplos hoje de pessoa que participou de um processo seletivo com a gente, e aí, naquele momento, ele, no teste de inteligência emocional, constatou, foi a prova dos 9, nem para nós, nem para ele, falou, ó, cara, baseado no teste, você não está no momento, porque o teste de inteligência emocional, ele não é estático, ele não é definitivo, ele é do momento. Naquele momento pode ser que a pessoa esteja passando por alguma tribulação, mas depois você vai fazer de novo esse teste, ele pode estar totalmente mudado. Então nós fizemos um teste com a pessoa e aí quando nós fizemos novamente depois, esse cara estava num outro momento, comprou a franquia voou, já está comprando outras unidades. Então isso é muito legal, né? Mas a gente tem que ser frio e hoje é um dos motivos. Hoje a gente está até mudando o perfil. A gente tinha uma escolha, né, já, de 2.
do investidor, aquele cara que eu tenho muitos franqueados disso, eu tenho um franqueado hoje com 24 unidades hoje, né? Quando eu podia imaginar, pô, o Denilson, franqueado de Cascavel, no Paraná, franqueado com 13 unidades. A gente tem franqueado hoje 100% investidor. O cara é um executivo da Samsung. O cara montou uma unidade em São Caetano, comprou mais 10 praças. Então, e já pensando no que isso é visão de futuro. Denis, eu tenho uma filha de 6 anos, minha mulher não trabalha comigo, mas amanhã minha aposentadoria vai vir da Enjoy. Então, eu quero aprender o máximo que eu puder, mas ainda dependo do meu salário da Samsung, aqui ainda é uma transição que eu quero, mas aí contratou gerente geral hoje e já está, sabe, um plano aí de 3, 4 anos já montar essas 10 unidades que ele tem, né? Fizemos de um jeito diferente. Então, a escolha do franqueado, para mim, é fundamental, sabe? Ali já está o grande acerto da franqueadora, né? Que legal, Denis, que legal. Eu acredito muito nisso, mas eu quero deixar uma ressalva, né? Parece, da forma que nós estamos falando, que 80% são recusados. E muito pelo Não, contrário. não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Porque se você já deu o primeiro passo, é o que você quer, você acredita que está no momento certo, todos esses passos que o Denis acabou de explicar é só um processo para validar aquilo que É isso você já aí, é isso aí. sabe e deseja. Né? Para errar menos, trazer mais segurança, não para a francadora, mas trazer mais segurança para os investidores. Essa é a preocupação que o Denis está trazendo. O ramo de educação, como o Denis comentou, eu venho desse segmento, eu faço muitas consultorias, não só para redes de Bom, franquias na área de educação, mas também para franqueados. Já palestrei em convenção da uh, Enjoy, aqui no foi ABC, mesmo. em São Paulo. Né? É um segmento que eu conheço bastante. Eu sou sócio de uma escola de cursos profissionalizantes em Bertioga, litoral de São Paulo, e é uma coisa que eu Legal. falo assim, é cativante, porque a lucratividade é acima da média de outros segmentos e você ganha dinheiro ajudando pessoas. E o propósito da Enjoy é ajudar quem mais precisa, é trazer a fluência em um segundo idioma para aquela pessoa que não acreditava poder se comunicar em inglês, junto com cursos de tecnologia, junto com cursos que irá prepará-lo também para o mercado de trabalho, seja como funcionário, seja como empreendedor. Né? Então, é um curso de inglês que eu diria assim, é um MBA de cursos livres para quem quer crescer, para quem está na classe C, D e até a classe E. Então, se você tem esse propósito de ajudar as pessoas que mais precisam no país, independente do estado, da cidade que você esteja, busque a Enjoy, conheça um pouco mais sobre essa franquia que tem uma história por trás. Tem a história dos seus sócios, do Denis e do Oswaldo, que se você pesquisar, você também vai encontrar. E é com essa história, com esse carinho, com essa dedicação que a Enjoy quer ajudar você, investidor, a crescer, a ter sucesso no ramo e na área da educação. Denis, infelizmente, estamos chegando no final do nosso papo. Infelizmente, depois dessa aula, de todas essas dicas que você trouxe aqui para nós, né, estamos encerrando. Eu espero tê-lo novamente aqui com a gente para um novo bate-papo e gostaria de estender o convite para o Oswaldo na próxima, para que venham vocês dois juntos, né, falarmos um pouco mais sobre o segmento, um pouco mais sobre franquias e um pouco mais sobre a profissionalização, a área da educação. Para você que está nos ouvindo, não deixe de comentar, não deixe de seguir o nosso canal, seja no Spotify, seja na Apple Podcast, seja no canal do YouTube. Denis, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Enjoy, qual o canal que a pessoa que está aqui nos ouvindo, está aqui nos assistindo, para que ele possa conhecer um pouco mais da sua história, da história do Oswaldo? O principal canal para nós, franquiaenjoy.com.br, né? Então, quem quiser conhecer também
A gente tem um instituto lá em Carapicuíba hoje, acho que quando que a gente podia imaginar, né? A gente tem um instituto, institutoenjoy.org.br. Eu acho que isso é um dos maiores orgulhos que a gente tem. Nós temos uma obra social, nós atendemos 450 crianças gratuitamente. Tem aula de teatro, música, dança, esportes, fazem o inglês profissionalizante, tudo de graça, inclusive com alimentação, e muito legal dizer, com muito respeito também, a gente não recebe nenhuma verba do governo, é com recursos próprios. Então, cada franqueado hoje, cada aluno da Enjoy hoje, que mantém o Instituto. Jacques, e só para a gente finalizar aqui, né? Então, a Enjoy tem um grande diferencial, primeiro do produto, que daí vocês viram que é o único inovador, a gente vive esse oceano azul. E o que foi a sacada? Depois que a gente escolhe o franqueado, por isso que o funil ele é mais apertado no início, para a gente ter um sucesso maior. Isso fez a gente, porque depois que a gente escolheu o franqueado, nós temos um modelo hoje de fazer tudo pelo franqueado, do zero ao sucesso, desde orientar na escolha do ponto, projeto arquitetônico, comunicação visual, aí o grande diferencial, depois que a escola está montada, a gente treina o franqueado, contrata uma equipe junto com ele, e aí o pulo do gato. Nós deixamos um líder nosso, ele é um colaborador da franqueadora na escola do franqueado, coloca as 100 primeiras matrículas, a gente já gera um kickstart, que já gera um faturamento inicial, e deixa uma equipe depois que vai fazer matrícula no dia a dia. Então, sabe, que faz de dezembro a dezembro, né? A gente tem um modelo diferenciado aí. Então, pessoa que quer saber, essa acho que foi a grande diferencial, né? Que legal, Denis, que legal. E para finalizarmos essa aula de hoje sobre franchising, eu gostaria, Denis, que você deixasse uma dica final para investidor, para aquela pessoa que está buscando uma franquia, seja ou não na área de educação, qual a dica de ouro para escolher a franquia certa? Ó, eu vou procurar falar rápido, né? Mas é uma coisa que eu sempre faço assim de coração, né? Primeiro, eu acho que você tem que procurar negócios que estão acima de 5 anos no mercado. Porque a BF permite uma pessoa montar uma franquia com 2 anos. Então, às vezes, a pessoa não tem unidade própria, então já faz teste, sabe, com o dinheiro do franqueado, na unidade do franqueado. Segundo, se o cara não tem tempo, ele não passou no teste do Sebrae, gente. Em 5 anos, 60% das empresas fecham. Então, você tem que, pelo menos, ver um negócio que já foi validado. Segundo, foge para mim, gente, de franquia da moda. A gente viveu a época aí dos Yogoberries e tudo, coisa que tem, respeitosamente, eu falo, mas quem lembra das paletas mexicanas, gente? Pô, era 400 mil para montar uma franquia num negócio que, prazo de validade, sazonal, um negócio facilmente copiável, você não sabia quem era original depois. Então, eu acho que você tem que procurar um negócio, sabe, que seja validado e principalmente no tempo, no período de dificuldade, uma pandemia que a gente viveu. Sabe? E aí acho que a terceira dica, eu acho que você tem que procurar negócio que vende. Porque se não vendeu, já que está aqui, pô, a especialidade dele é vender. Ninguém sobrevive sem venda. Então, assim, um negócio hoje que vive do marketing da esperança, educadamente, eu falo, não existe, gente. Que você coloca um busdoor, um outdoor, fica esperando o cliente vir até você. Se você não aprender, não tiver um modelo comercial, um modelo que você esteja validando, vê lá, sabe, liga para uma franqueadora, liga para um franqueado que está com 5 anos, vê se esse cara já adquiriu, se já tem multi-franqueado, não master franqueado, porque master franqueado é uma pessoa que comprou a região, ele ganha para vender franquia, às vezes ele nem tem unidade própria e está comercializando. Você tem que ver se tem resultado, se tem gente ganhando dinheiro, se tem gente hoje feliz, como que é o suporte, como que é o atendimento, se hoje as coisas estão remotas também, porque tem muita gente que só dá treinamento presencial, franquia fechou na pandemia porque o cara não sabia fazer nada, nunca tinha ligado o Zoom para falar com um franqueado. Então, isso acho que vale a pena a gente fazer e procurar negócio principalmente. Eu acho que essa aqui são os 4. Negócio que ter alinhado com suas necessidades, interesses, sentimentos e valores. Aí você vai ter um negócio lucrativo e com propósito, né? Que pena, muito assunto, muitas dicas legais. Hoje tivemos uma aula com Denis Sá, da Enjoy Idiomas.
a franquia que fez diferente para fazer a diferença na sua vida. Denis, muito obrigado por sua participação. Um grande abraço para o Oswaldo e para todos da Enjoy. E quero também agradecer muito a doação que vocês fizeram da metodologia para o Rotary Club do Morumbi, onde que eu faço parte, trazendo para pessoas carentes de forma voluntária também um curso de inglês de altíssima qualidade. Nós do Rotary Morumbi agradecemos muito a Enjoy pela parceria e por essa doação. Para você que está nos ouvindo, está nos assistindo, nos acompanhe, ligue o sininho, compartilhe, que toda semana tem um conteúdo novo para você. Um grande abraço e sucesso. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tudo de bom. Franquias com Jacques Greenberg.